tribunal de pernas pro ar. É realmente uma situação inusitada. Um processo de quem deveria ter buscado a responsabilização do incidente, movendo um processo contra as vítimas. O Tribunal de Justiça também examinou um pedido para que uma investigação contra a Losa fosse remetida ao Ministério Público, mas o pedido foi rejeitado. Voto vencido, o então desembargador Arno Verlan, hoje aposentado, acha que os promotores pagam um preço muito alto por não investigarem a si próprios. Se o Ministério Público entende que não há crime, não há o que fazer. O judiciário tem que ficar quieto, simplesmente homologar. Mas eu entendia que deveria haver a investigação. Para quê? Para que ele não se fragilizasse. Porque no momento em que o Ministério Público foi a única autoridade não investigada, os demais todos foram investigados, o Ministério Público ficou fragilizado para voltar-se contra os demais responsáveis. O desgaste vem de uma frustração. Quando a polícia terminou o inquérito, as famílias comemoraram. 16 pessoas indiciadas, outras 12 apontadas como responsáveis, inclusive o então prefeito César Schirmer. Eu acho que seria uma covardia de parte da Polícia Civil e uma violação da nossa consciência se nós não fizéssemos aqueles apontamentos. Nós apontamos aquilo que nós achamos que era a causa do evento. Mas quando a lista foi para o Ministério Público, os parentes se sentiram enganados. Mas se nós formos analisar todo esse contexto, nós vamos verificar o seguinte. Nós fizemos 2 inquéritos sobre a Boate Kiss. O primeiro inquérito trabalhou com causas e consequências do incêndio. E um segundo inquérito em que nós analisamos toda a história da boate. Desde os primeiros documentos que foram protocolados na prefeitura, solicitando o alvará de localização, documentos que foram protocolados no Corpo de Bombeiros. Nós analisamos a vida pregressa da boate, a história da boate. E esta boate sempre esteve trabalhando à margem da lei. Ela sempre esteve trabalhando irregularmente. Esse segundo inquérito tramita também, ele foi entregue um ano depois do primeiro, em 2014, tramita mais lentamente ainda do que tramita o outro, quer dizer, nós vamos ter uma resposta muito mais lenta ainda. Mas nesse segundo inquérito só temos uma pessoa da Prefeitura Municipal que está denunciada pelo crime de prevaricação, por não ter cumprido com o seu dever legal, por sentimento ou interesse pessoal. Ou seja, há pouca punição para as omissões por parte do poder público. Num fato desta magnitude, é dever legal da polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, ou seja, dos órgãos que trabalham nessa obrigação de persecução penal, de apuração dos fatos, de esclarecimento, da busca da justiça, de colocar lá todas as pessoas que têm que responder. É o processo local onde as pessoas podem se defender. Ou seja, coloca as pessoas no processo e elas têm o direito e o espaço necessário para provar que não tem, então, responsabilidade. Agora, não colocá-las no processo é automaticamente impedir a possibilidade de provar que elas têm algum envolvimento com o fato. Mas tem que ficar uma coisa muito clara. Se não há culpados dentro do Ministério Público, ele tem a obrigação de demonstrar isso. Ele tem a obrigação de prestar satisfações exaustivas, porque nós precisamos resguardar essa instituição. Que sim, teve acesso à boate antes do ocorrido, e apesar do acesso, aconteceu o que aconteceu. Não estou dizendo que é culpada, não estou dizendo que é a maior culpada, estou dizendo o que todos sabem. O Ministério Público sabia. E se é uma instituição inocente, deve satisfações não só às vítimas que sobreviveram e aos pais e mães que hoje sofrem, mas a mim, a vocês, a todo e qualquer santamariense, a todo e qualquer gaúcho, a todo e qualquer brasileiro que lhes sustenta. Esta é a minha opinião. Quando nós vemos que a prefeitura também fez vários equívocos, e aqui não sei quem foi o responsável, não sei se foi o prefeito, não sei se foi o secretário, não sei se foi o cara que foi lá verificar, dizer que ali também não houve nenhuma responsabilidade. Então, no que se refere, eu quero dizer aqui, é evidente que existe a responsabilidade do proprietário, é evidente que existe a responsabilidade do músico penal. Mas quando eu vou no estabelecimento, doutor Lazen, quando eu vou no estabelecimento, eu não vou confiando no proprietário que eu não conheço.
Eu vou confiando na estrutura pública caríssima de Ministério Público, de Brigada Militar e de Prefeitura, de que eles autorizam que aquele estabelecimento funcionando é porque ele é seguro para mim. Eu não entro lá por causa do proprietário. Eu não entro lá certo de que a iniciativa privada me garante aquilo. Eu entro lá certo do que os entes públicos caríssimos me fiscalizaram e disseram: está aberto, a tua vida lá dentro está a salvo. Então me parece, doutor Lazen, e pode parecer para a sociedade, que é um grande acordão. Deixa fora o Ministério Público, deixa fora a Prefeitura, deixa fora os bombeiros e escolhemos os bois de piranha, os proprietários e os músicos. Eu venho de um estado que tem um caso muito grave. Vocês todos vão lembrar o caso da Boate-Kiss. Há uma comissão de paz, houve um conflito muito grande com alguns promotores envolvidos com autorização de funcionamento da boate. E nesse conflito acabou havendo uma denúncia dos pais junto ao Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que foi abafado. Aí o corporativismo se colocou acima da cidadania e hoje 4 ou 5 desses pais estão sendo criminalizados, estão sendo processados. Tragédia, né, anunciada, que envolvia uma série de responsabilidades, que ia naturalmente desde o dono da boate, aos fandangueiros, né, que colocaram um incêndio, a superlotação, que não funcionou lá, o extintor, os bombeiros, a prefeitura por conta de que não fiscalizou adequadamente, e fui relatando cada um, e cheguei no Ministério Público. E eu disse para as pessoas que me circundavam, digo assim, e vocês vão ver que o Ministério Público não vai acontecer nada. Mas eu quero dizer assim, que todos têm um pouco de responsabilidade. Todos. Todos. Mas eu acho que quem tem mais responsabilidade é o Ministério Público. E para mim foi o que, de forma irresponsável, se imiscuiu de tudo isso. E eu digo isso, absolutamente, não é contra a instituição. Até é em favor da instituição que tem nome, prestígio, respeito, reconhecimento desta casa, que os poderes que o Ministério Público tem foi dado por essa casa. Foi conquistado aqui, pelo povo e por aqueles que aqui nessa casa legislaram em favor do Ministério Público, porque acreditaram e acreditam e continuamos acreditando no Ministério Público que não é uma eventual falha que possa justificar outra. Mas a verdade é que o Ministério Público, mais do que a Prefeitura, mais do que os bombeiros, estiveram lá dentro fiscalizando, mais do que o dono, porque o dono estava lá, mas não fiscalizava. Os músicos foram lá, mas não fiscalizaram. O Ministério Público foi lá fiscalizar. Exigiu, tirou fotografia, fez vídeo, foi uma vez, fez outra vez, fez um termo de ajuste de conduta, escreveu, assinou, prorrogou, melhorou, ampliou. Fez de tudo, o Ministério Público sabia. Ninguém sabia mais daquela boate do que o Ministério Público. E eu já estive lá. Mas nunca imaginava em sã consciência que aquilo era uma ratoeira. Mas o Ministério Público sabia. E se não sabia, tinha o dever de saber, porque aquilo não tinha porta de entrada, mas não tinha porta de saída. Isso não existe em lugar nenhum no mundo, mas lá tinha. E o Ministério Público, que foi lá, a promotora foi lá, sabia, viu, deveria saber, tinha consciência. E aí, acontecida a tragédia, o Ministério Público lavou as mãos. Então, isso tudo está acontecendo porque o Ministério Público também está constrangido. Porque ele, Ministério Público, não olhou para dentro de si e não fez a parte que lhe cabia. E todos têm consciência, a pessoa mais humilde, mais simples, não precisa ser operador do direito, não precisa conhecer o direito. As pessoas do povo olham e dizem, não, mas para lá. Tem coisa aí. A instituição Ministério Público, acho que independente do seu trabalho na área penal, em relação a esse caso, ela deu alguns péssimos exemplos para a sensação de justiça que a sociedade tem que ter. O primeiro foi quando o Ministério Público, que mandou fechar a Kiss e depois mandou abrir, que mandou fazer a obra e que foi lá inspecionar a obra, sequer foi investigado porque o próprio Ministério Público, no seu conselho, se eu não me engano, estadual superior, não autorizou isso. Então, isso foi algo realmente que imagino que para as vítimas, para qualquer pessoa quer ter uma sensação de igualdade, que é quase que a mesma sensação de justiça, isso foi um péssimo sinal e um péssimo exemplo de corporativismo contra a sociedade e contra uma sensação que era extremamente necessária, independente de entrar na responsabilidade ou não
do promotor específico. Independente disso. Que me parece, doutor Dalazen, que alguma responsabilidade na estrutura do Ministério Público havia, quando ele determina o fechamento, manda fazer a obra, autoriza a abertura. Eu acho que, no mínimo, investigação deveria ter tido. O Ministério Público cometeu um grave equívoco com o próprio Ministério Público, e isso vai ficar com uma chaga dentro do Ministério Público. O que aconteceu em Santa Maria não é causalidade, não é por acaso. Os incêndios não acontecem por acaso. Os incêndios são sempre falhas humanas. Sempre falhas humanas. Não tem por acaso, não tem Deus que quis. Sempre dá para investigar e são falhas humanas, das mais diversas. No caso de Santa Maria, a tragédia foi violenta porque foram várias falhas humanas. Alguém do Ministério Público, que todo lugar tem joio e tem trigo, né? Quando pega o joio, como é que acontece? O sujeito vai para uma aposentadoria com um salário integral, ou seja, isso é uma coisa inadmissível, isso precisa mudar. Né? E a cidadania precisa ter mecanismo para poder enfrentar isso. Hoje não tem. Não dá. Como é que um cidadão pode processar se tem que passar lá pela corporação e a corporação se protege? É até humano que isso aconteça. Agora, quando a corporação, que é importante, agora, quando o corporativismo fica maior do que a cidadania, alguma coisa está errada. Para o advogado do Movimento Nacional de Direitos Humanos, Ariel de Castro Alves, falta apurar a responsabilidade do Ministério Público. Nós temos na Constituição Federal o direito à liberdade de expressão, à liberdade de opinião, e devemos ainda levar em conta o sofrimento dessas famílias. E elas devem buscar, até o fim das suas vidas, a justiça. Doa quem doer. Então é inaceitável que eles sejam intimidados, criminalizados por uma instituição respeitável como o Ministério Público. A Associação dos Familiares já encaminhou à Procuradoria-Geral da República um pedido de federalização do caso Kiss, ou seja, para que o processo saia da esfera da Justiça do Rio Grande do Sul e seja julgado por um juiz federal. Além disso, uma petição internacional vai ser protocolada na quarta-feira que vem, junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A ideia é responsabilizar o Brasil pela violação dos direitos das famílias. Existe a responsabilidade do Estado brasileiro nesse caso pela conduta desses agentes públicos, da Prefeitura de Santa Maria, do Corpo de Bombeiros e também dos promotores do Ministério Público que atuaram nesse caso e que de forma ilegal permitiram que a boate continuasse operando. Eu tenho como uma angústia, porque o que essas familiares estão passando, esses pais estão passando, isso é uma coisa que não se paga. No mínimo, se essa audiência pública servir para isso, eu me consolo que o Ministério Público volte para lá e façam uma revisão e peçam o arquivamento desse processo contra esses pais. Isso é o mínimo, não é solução, mas é uma demonstração. É uma demonstração de que o Ministério Público começou a se enxergar como Ministério Público, porque perdeu a condição de isenção. Perdeu a condição, e eu vou concluir, perdeu um pouco da credibilidade que o Ministério Público adquiriu ao longo de muitos anos. E que precisa retomar, eu não tenho dúvida, porque o Ministério Público é uma instituição que precisa ser preservada. Mas ela não pode ter medo de cortar na própria carne, de apontar os seus. Mas o Ministério Público, com a estrutura que tem, para buscar criminosos, vigaristas, sem vergonhas, utilizar esse aparato caro que cada um desses cidadãos aqui paga, para processar os pais que ousaram questionar o serviço do Ministério Público e que eles, nessa situação psicológica e financeira, tem que buscar recursos para se defender do Ministério Público. Doutor Dalazen, recorra à sua instituição e peça que o Ministério Público retire esse processo ridículo contra essas pessoas que expressaram seus sentimentos. O Ministério Público não é um órgão acima de todos os questionamentos ou livre da expressão. Olha, talvez não surpreenda a muita gente que promotores, procuradores, enfim, membros do Ministério Público com códigos muito peculiares de moral e de ética
processem pais de vítimas que reclamam apenas a celeridade de um processo que não chega a lugar nenhum passados 4 anos, com mais de 200 de mortos na Boate Kiss. Isso talvez possa não surpreender a muita gente. Mas o que é de fato surpreendente, pelo menos na minha opinião, é o seguinte: cadê os conselhos estadual, federal, do Ministério Público, os órgãos de regulação da categoria, sempre prontos a divulgar notas oficiais sobre o sexo dos anjos e outras questões? Não tem nada a dizer diante dessa barbaridade, não? Com a palavra, Vossas Excelências. Paloma. É lamentável isso, então eu apelo a Vossa Excelência, peça ao Ministério Público que ele solicite o arquivamento deste processo ridículo e injusto. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Marquês. Essa é a grande, terrível, injusta e revoltante inversão de valores nesse caso. Esse escandaloso processo sobre a tragédia de Santa Maria, ele não é lento porque é complicado, porque tem muita gente envolvida. Ele é lento porque esse é um traço da justiça brasileira que é cúmplice da impunidade geral. E além da lentidão e da impunidade, ainda há os absurdos adicionais que vocês viram aí em mais essa reportagem. O prefeito, à época, ou seja, a autoridade maior da cidade, que tem a responsabilidade de cuidar, em última análise, das regras, do cumprimento das regras, das posturas municipais, não só não arcou com nenhuma consequência, como foi promovido a secretário estadual de segurança. E o Ministério Público do Rio Grande do Sul, que tanto quanto qualquer outro Ministério Público neste país deveria ficar mais atento às suas responsabilidades, ao invés de cuidar dessas responsabilidades, está processando as famílias das vítimas que caíram nas neiras de criticar os promotores. Esse é o Brasil. Para que o Brasil conheça um pouco mais da realidade das famílias, das investigações, daquilo que mudou em termos de legislação, de prevenção, de novos incêndios e assim por diante. O que nós tínhamos de ensinamento para que outros países soubessem o que nós fizemos depois da tragédia da Kiss, para que isto não voltasse a acontecer. E nós somos obrigados a dizer que praticamente não aconteceu nada. Todos os processos de investigação de agentes públicos foram arquivados pelo Ministério Público. A Prefeitura, por exemplo, que deveria ter aberto no mínimo uma sindicância, quer dizer, morrem 242 pessoas no estabelecimento da cidade e ninguém é afastado, nenhum fiscal, nenhum secretário, não há sequer uma sindicância administrativa. Então, nada disso foi feito. Da mesma forma, o Ministério Público não investigou a conduta desses seus promotores que tinham conhecimento da situação da boate. Então, nenhum agente público foi investigado, com exceção de alguns bombeiros, que houve uma condenação. Justamente por essa falta de justiça é que nós podemos hoje, 3 anos depois do incêndio, enviar esse caso à jurisdição internacional. Por que 3 anos? Porque tem que se dar a oportunidade de que o Estado faça justiça e repare a violação antes. E isso, infelizmente, não foi feito pela justiça brasileira.